gente participou de vários painéis, várias mesas de discussão, como debatedores, como expositores. Muita gente me pergunta, foi um sucesso, foi um fracasso? O momento não é muito favorável para as negociações climáticas. A presidência brasileira fez um esforço enorme, e isso foi reconhecido pela diplomacia internacional. O ritmo do crescimento das emissões de gases de estufa tem diminuído desde o Acordo de Paris. O tema da justiça climática ganhou uma visibilidade que ele não tinha nas COPs anteriores. Isso é uma vitória. E o fato de o Brasil ser uma democracia. O sentimento da larga maioria das pessoas é de que foi uma boa ideia ter realizado a COP em Belém. Quando a gente vai falar do resultado da COP, desde que terminou a COP, muita gente me pergunta, foi um sucesso, foi um fracasso? E a gente tem que evitar colocar nesses dois extremos, né? A COP é um evento, né? O país que cedia a COP, ele ocupa a presidência da COP durante todo o ano. Então a presidência brasileira começou na COP de Belém e ela vai durar até a COP da Turquia em novembro do ano que vem. Então, a conferência em si, ou seja, aquelas 2 semanas que aconteceram em Belém, elas são um momento, né? Então, a gente não pode esperar que tudo seja resolvido ali. A segunda coisa importante de se ter em mente é que o momento não é muito favorável para as negociações climáticas. Tem uma série de temas e questões que têm abalado a capacidade dos mecanismos multilaterais, né, da governança global em avançar em decisões mais efetivas. Então, antes de começar a COP de Belém, muita gente já tinha expectativas muito moderadas em relação ao que poderia sair dali, porque o contexto não é favorável. Por outro lado, havia uma certa pressão, porque justamente nesse ano se completam 10 anos do Acordo de Paris, né? Então, era uma data simbólica, né, para se alcançar resultados mais fortes. No final, a gente tem, em primeiro lugar, eu diria, uma grande frustração, que é aquilo que se chamou o tema da ambição, né? O que significa isso? Todos os países deviam, antes da COP, colocar sobre a mesa os seus compromissos. Então, existe uma sigla, né, as NDCs, que é a sigla em inglês para Contribuições Nacionalmente Determinadas, e o que se previu no Acordo de Paris é esse mecanismo. Cada país diz com quanto ele vai contribuir para a redução de gases de estufa. E depois que todos os países colocam o número na mesa, você faz a conta e vê se isso é suficiente, de fato, para diminuir as emissões ou não. Pois bem, a situação que a gente tem muitos países não enviaram os seus compromissos, ou enviaram tardiamente, e se a gente fizer uma soma, né, dessas ambições declaradas, elas são insuficientes, né, para alcançar as metas previstas no Acordo de Paris. Então, houve todo um esforço para que essas metas fossem mais ambiciosas, mais ousadas, mas a gente não alcançou isso. Essa é uma frustração. Isso é inegável. A gente tem um segundo tema sobre o qual eu acho que a gente ficou a meio caminho, que é o tema do que foi chamado de roadmaps, os mapas do caminho. Então, a presidência brasileira anunciou a pretensão de que a gente saísse de Belém com 2 mapas do caminho. Um mapa do caminho para aquilo que se chama de transition away, né, em relação às fontes fósseis, abandonar as fontes fósseis, uma transição para longe da dependência que se tem hoje das fontes fósseis, e um segundo mapa do caminho para diminuição do desmatamento. A presidência brasileira insistiu bastante nisso, mas não houve concordância. Um grupo de países bloqueou até a possibilidade de se fazer menção à necessidade, né, de uma transição do fim da dependência das fontes fósseis. Isso é um retrocesso em relação à COP de 2 anos atrás. A COP de Dubai, 2 anos atrás, assumiu essa necessidade. Agora, por que a ideia dos mapas do caminho, embora não tenham sido encampadas como uma resolução da COP,
elas foram mantidas sobre a mesa. Então, a gente teve um grupo importante de países que endossou essa ideia, e a presidência brasileira disse, então, durante a presidência brasileira, nós vamos liderar a elaboração desses 2 mapas do caminho. Porque não é verdade a ideia que muita gente tem de que não está se fazendo nada, isso tudo não está resultando em nada. A COP é um grande momento daquilo que a gente chama, né, em ciência política, em políticas públicas, de ação pública. Porque é um momento em que, mesmo que um tema não entre na resolução final, você tem uma mobilização tão grande ali de governos, de organizações da sociedade civil, imprensa e tudo mais, que isso contribui para colocar determinados temas na agenda. É o que faz com que a percepção dos atores mude, né? É isso que ajuda a entender, por exemplo, o porquê a gente tem uma lentidão tão grande, né, nas decisões diplomáticas, mas apesar dessa lentidão, o ritmo do crescimento das emissões de gases de estufa tem diminuído desde o Acordo de Paris. É importante frisar o seguinte, não é que as emissões têm diminuído, mas é como se a gente tivesse uma curva de crescimento e essa curva, nos últimos 10 anos, ela vem perdendo fôlego. O que, se a gente projetar para o futuro, sinaliza que nós vamos chegar em algum momento do futuro em que a gente tenha uma diminuição das emissões. Por que isso não é suficiente? Porque até lá o aquecimento do planeta vai crescendo. Por isso que a gente cobra tanto que as coisas caminhem mais rápido e caminhem de maneira mais consistente. Mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque não é verdade a ideia que muita gente tem de que não está se fazendo nada, isso tudo não está resultando em nada, esse pessoal vai lá para Belém e aí depois isso tudo dá em nada. Não é assim. Então essa dimensão de ação pública que a COP também representa, nisso a gente teve muito avanço. O tema da chamada justiça ambiental parece ter entrado de vez para a agenda. E isso é fundamentalmente um resultado da articulação da sociedade civil brasileira. Não só, é claro, mas o fato de ser a primeira COP nos anos recentes em um país democrático, isso ajudou a que a gente tivesse uma mobilização muito grande. Isso foi muito diferente das COPs anteriores, né? A presença de movimentos sociais, das populações indígenas, tudo isso teve uma visibilidade. E isso fez com que um conjunto de países e de organizações passassem a assumir essa ideia de justiça ambiental. Isto é, a gente tem que ter uma agenda do clima, mas que tenha uma preocupação central também com as pessoas. Porque muitas das soluções para o clima, elas podem aumentar desigualdades. O tema da agricultura ou do sistema agroalimentar, que para o Brasil é muito importante, ele não aparece na resolução final, mas esse tema apareceu em centenas, eu não estou exagerando, foram centenas de painéis e debates sinalizando isso. Olha, nas próximas COPs nós vamos precisar dar mais atenção para esse tema. Então o tema vai amadurecendo, o tema vai ganhando dimensão, ele vai ganhando proporção. Fazer a COP em Belém, na Amazônia, era algo muito carregado de simbolismo e foi uma decisão acertada, foi uma decisão importante. O mundo fala da Amazônia, mas o mundo não conhece a Amazônia, né? Então, fazer com que as delegações fossem para Belém, fazer com que o evento acontecesse em Belém, o que facilitava a participação de povos indígenas, de comunidades tradicionais, tudo isso foi importante para chamar a atenção para o fato de que a preservação das florestas, e das florestas tropicais em particular, é um elemento importante da agenda climática. Com o fato de ser uma COP no Brasil, houve muitos elogios à postura da diplomacia brasileira, né? Então a diplomacia brasileira ela é reconhecida como uma diplomacia muito hábil, né? Tem uma boa fama, né? Internacionalmente, e fez jus à fama, porque
sob a presidência, né, do embaixador André Corrêa do Lago, que é uma pessoa muito respeitada. Então, houve muitos elogios à condução da conferência pela presidência brasileira. A presidência brasileira insistiu até o último momento em tudo que era possível para fazer a agenda avançar. E a organização da conferência também funcionou bem, né? A gente teve, participando da COP30, com a presença de 3 pesquisadores, né? Além de mim, participaram o Vahid Vadat e a Mireia Valência, né? Porque na COP a gente tem a programação das negociações, né, em si, e em paralelo acontecem uma série de eventos, né, de mesas, de painéis. Então, a nossa participação se deu em vários desses painéis, como debatedores, como expositores. Além disso, alguns de nós tivemos trabalhos lançados na COP, né, como o caso do livro, né, organizado por mim e pelo Ricardo Abramovay. E, além disso, na COP acontece uma série de reuniões, de articulações entre organizações do Brasil, organizações internacionais, em torno dos temas que estão sendo debatidos e negociados durante a COP. Um tema muito importante, né, para a agenda brasileira de enfrentamento às mudanças climáticas. A gente trabalhou na organização desse livro ao longo de todo o último ano. É um livro que discute os caminhos da transição no sistema agroalimentar no Brasil. E o nosso plano era justamente lançar durante a COP, porque, embora quando a gente fala de mudanças climáticas, todo mundo pensa sempre na transição energética, porque, de fato, né, a dependência de combustíveis fósseis é o principal vetor da emissão de gases de estufa. 1/3 das emissões na escala global vem do sistema agroalimentar. E no caso do Brasil, o Brasil é uma exceção entre os países de renda média e alta. No caso do Brasil, a maior parte da emissão de gases de estufa, 3/4, vem do sistema agroalimentar. É um livro que busca, então, em primeiro lugar, posicionar o tema, né? Mostrar como, no caso brasileiro, não existe agenda climática sem uma agenda de transição no sistema agroalimentar. Em segundo lugar, a gente não queria só fazer o diagnóstico, mas a gente queria mostrar que já existe uma transição acontecendo, porque existe uma série de inovações, o uso de bioinsumos substituindo insumos químicos, formas de intensificação da produção pecuária para evitar a necessidade de incorporação de novas áreas. Enfim, há uma série de inovações que estão alinhadas com a ideia de sustentabilidade. Então, o livro também traz um panorama dessas inovações, mas o livro mostra também que essas inovações ainda são insuficientes para reverter a degradação ambiental. Então, por fim, né, o livro mostra também quais são os limites e quais são os bloqueios que têm feito com que essas inovações hoje ainda fiquem muito restritas ao que a gente chama de nichos de inovação, e quais seriam, então, os caminhos para fazer com que elas possam ter maior alcance, ter maior escala, e aí sim, então, resultar numa transição mais consistente e mais rápida.